É um dia diferente do cotidiano que vocês levam. Porque o cotidiano a gente pode estar com uma calça jeans, pode estar com uma camiseta batida, pode estar com aquele vestido ou a camiseta de rega rasgada para a gente fazer uma faxina. E isso é legal. Mas eu estou falando de outra dimensão, de dia de festejar. O que é o festejar? Festejar a gente vai esquecer de Casa Bahia, vai esquecer que marido reclamou da comida salgada, vai esquecer, né, do não que recebeu, vai esquecer que o bolo queimou, que bolo queimou, e esquecer dessas coisas cotidianas. A gente vai para uma outra dimensão. Dimensão é essa? Diversão, distração, não é? É aí que mora a cultura, é aí que eu estou falando que é importante que a gente entenda o que está fazendo. Porque senão vai ser um bando de gente acompanhando uma procissão ou entrando numa fila sem saber nem para quê. E paulista tem disso, viu? Não pode ver fila. Já entra sem saber o que é. Às vezes é para arrancar dente e já está na fila. Antes de ir para a rua acompanhar o cortejo, eu ouvi a história, né? Que um professor de educação artística, né, teve que responder a um aluno, né, a seguinte questão: como que nasce cultura popular? Como que se cria a cultura popular? E ele pensou, não adianta eu vir com teoria, né? Então eu vou ter que, né, tentar transmitir, né, isso para eles de outra forma. Então ele perguntou, bem, sempre inicia com uma história, uma boa história. Eu peguei a direção em 1996, em junho de 1996, a escola bastante destruída, bastante danificada e assim, por fora ela parecia uma escola rural. Ela tinha vaca, ela tinha cabrito e a gente ficava no encalço do dono, mas o dono assim, ele dava sempre um jeitinho de pôr e tirar sem que a gente visse. Os primeiros meses eu senti muita dificuldade, porque eu tentava trazer a importância do movimento artístico, por exemplo, o impressionismo, o cubismo, e os alunos não entendiam, não fazia sentido muito para ele. E aí eu resolvi mudar o método de ensino e buscar o que eles tinham como referência artística, mesmo que essa seja na cultura popular, em artesanato, em folclore. Vocês não poderiam dizer ou lembrar de alguma história que aconteceu aqui nessa região? Aí uma das alunas falou, professor, o senhor sabia que aqui nessa escola tem 2 cavalos enterrados? Um perto da quadra e o outro no jardim. Aí ele já ficou impressionado, porque nem ele sabia daquilo, né? Aí ele então propôs para a turma pesquisar sobre aquilo, né? Ir atrás de depoimento das pessoas envolvidas na época. No caso, a diretora, o dono do cavalo. O que é o cavalo noia? Diz que é os cavalos aí que morreram em cima de uma pedra, eu não sei bem direito, não. Bom, o que eu sei do cavalo noia, ela é uma lenda de um cavalo que chegou ao colégio Lauro Pereira Travasso, meio bêbado, né?
E aí surgiu essa lenda. Morreu 2 cavalos e foi enterrado aí na escola, não foi isso? Iam retornar na sala de aula, né, munidos, né, de todo o ocorrido. Aí o professor falou: de que forma agora a gente conta essa história para as pessoas que não conhecem, que não estavam na época. Eu cedi a quadra para o pessoal da comunidade jogar bola aos domingos. E um rapaz, que a gente não sabe, nunca soube quem, levou o cavalo amarrado numa corda e colocou numa árvore próximo da quadra. Como a quadra era bem alta, o cavalo ficou pastando nas imediações da quadra. De repente, ele, acho que escorregou, alguma coisa aconteceu, ele caiu ribanceira abaixo e morreu, enforcado. Eu tive que arrumar um lugar para enterrar o cavalo, que teria que ser ali. Eu não tinha onde apontar para a prefeitura onde eu ia enterrar o cavalo. Resultado, tivemos que cavar por ali mesmo, que o trator cavou e enterrou o primeiro cavalo. Um dia eu chego, numa segunda-feira de manhã, o que é que eu encontro na porta da minha secretaria? Outro cavalo doente, perto de morrer. Eu falei, meu Deus, e agora? Não deu meia hora, o cavalo morreu e a história se repetiu. Juntou lá 10 homens da comunidade, colocou o cavalo na vala, desfez o meu jardim, que eu tinha acabado de plantar as minhas azaleias, e enterraram o cavalo, dessa vez no jardim. Então era o segundo cavalo que eu tinha enterrado dentro da escola. Passado mais um tempo, eu chego na escola, também numa segunda-feira, e o que aconteceu? Outro cavalo com a perna quebrada em frente à secretaria da escola novamente. Como o cavalo que quebra a perna não tem mais conserto, diz o dono do cavalo, o jeito era sacrificar. Então o dono do cavalo deixou o cavalo lá na escola, de presente para a diretora, e a diretora que desse jeito. Então a diretora ligou para os zoonoses e pediu para os zoonoses vir buscar o cavalo. Quando o zoonose chegou na escola, o cavalo, a população tinha dado para eles assim resto de comida, e o cavalo estava na porta da entrada da escola. A diretora disse que virou um pandemônio aquela entrada da escola, porque era época de matrícula também, início das aulas, aliás. E como que as crianças iriam entrar com o cavalo lá agonizando? Eu sei que o zoonose chegou e tinha que sacrificar esse cavalo. Então apareceram lá com a injeção letal, só que os moradores não deixaram o pessoal aplicar a injeção. Eu sei que foi uma confusão danada e eles saíram debaixo de tiro. Aí no dia seguinte, quando eu cheguei, vi o cavalo, tive que negociar com a comunidade. Olha, eu não posso deixar o cavalo aqui dentro, eu preciso de dar um destino para o cavalo, tá na porta. Bom, mas matar não vai, a zoonose quer matar. Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou me colocar à disposição de vocês, eu vou negociar com a zoonose para ver o que dá para fazer sem que sacrifique o cavalo. A zoonose descobriu uma faculdade de veterinária que estava precisando de um cavalo para fazer uns estudos, e assim foi levado o terceiro cavalo. Então foi muita história de cavalo numa só escola, e muito curioso. A diretora ria dizendo que a escola ia virar cemitério de cavalos, que ela tinha virado assistente social de cavalo, essas piadas que os alunos gostam de fazer. Então, você contando essa história para uma outra pessoa, não conhecendo a realidade, num outro lugar, pensa que é mentira. Não existe uma escola onde tenha enterrado 2 cavalos. De repente, o Jackson teve a ideia, né, de vamos fazer isso um projeto da escola, por que não? É uma vivência, né, o povo todo sabe, e é da vivência que saem os grandes projetos, e foi aí que começou a ideia da gente trabalhar o projeto do Cavalo Noia. Comeu milho, capim, mandioca, jerimum, manga, rosa e framboesa. Agora está morto lá na cova. Veja, comadre, só que malvadeza. Sofrimento, desgraça e malvadeza. Sofrimento, desgraça e malvadeza. Sofrimento, desgraça e malvadeza.
comeu milho, capim e mandioca, jerimum, manga, rosa e framboesa. Agora está morto lá na cova, veja, comadre, só que malvadeza. Então, quando surgiu a ideia do bloco, veio em seguida, vamos pegar como história o cavalo, o enredo do cavalo, mas que nome a gente daria para esse cavalo? A primeira ideia foi que fosse Cavalo Doido. Vamos dar o nome do Cavalo Doido aí. Cavalo Doido ficou muito bom, porque quem estava fazendo isso era o pessoal da suplência, e tinha uns rapazes lá que curtiam muito o carnaval. Eu falei, não, o Cavalo Doido fica legal, porque todo mundo quer ir no bloco do Cavalo Doido. Mas fazendo pesquisa, a gente descobriu que em Florianópolis já existe um nome do cavalo, ou de um bloco chamado Cavalo Doido. Se não pode ser Cavalo Doido, pode ser o quê? Vamos colocar o Cavalo Nóia. Nóia no que sentido? Nóia no sentido de ser doido mesmo. Mas fica bonito um nome de um bloco carnaval criado dentro da escola com essa palavra nóia. Nóia está ligado à droga. E aí a gente falou assim, não, vamos mandar esse nome mesmo, que ficou bonito. Esse nome Nóia, ele é curto e é interessante. Mesmo porque a gente também tinha a ideia de que eram alunos de suplência e que eles mesmos já admitiam que estudar em São Paulo já seria uma paranoia. Curiosamente, uma professora nos trouxe a informação de que nóia, ela é uma palavra que derivava do grego. E quinóia, para muito engano nosso, ao invés de significar doideira, doidice, ou essa acepção que a gente tem aqui no Brasil, o nóia significa sabedoria, consciência interior. Bom, quando eu cheguei na escola, né, quando eu assumi a escola, a comunidade estava assim, muito distante da escola, é uma comunidade muito carente, mas muito distante da escola, por conta de um monte de coisas que estavam acontecendo na escola. Eles estavam desgostosos, a escola já não tinha aula no noturno, nós estávamos com a parte elétrica toda danificada. Era raro a segunda-feira que eu não chegasse, que eu não tinha a notícia de um aluno falecido por conta de tráfico, de droga, e sem nada assim que sustentasse o pedagógico da escola. Não tínhamos mais nada ali, estava tudo destruído. Então a gente precisou construir a parte pedagógica, a parte física e a estima da comunidade com a escola. Foi assim que a gente começou a trabalhar projetos que a gente pensou que fosse o meio para a gente conseguir aproximar a comunidade. E aí eu sei que eu comecei a participar como aluno mesmo da escola, né? No primeiro ano a gente começou a produzir os chapéus e era trabalho em sala de aula, né? Então ele dava o chapéu, por exemplo, no nosso chapéu, ligado ao chapéu, vinha o tema da Tropicália, né? Então a gente teve que fazer pesquisa e ler sobre a Tropicália, conhecer, saber o que foi esse movimento, tudo. E aí, com base nisso, a gente fez a decoração dos chapéus, que era com fruta e aquela coisa toda, envolvendo o tema tropical, né? E aí depois veio, além dos chapéus, veio os baldes, né? Para fazer também. E aí eu tive até a oportunidade de fazer, além do meu, fazer outros para outros alunos da escola. E os trabalhos eram muito assim, o coletivo dos trabalhos era muito gostoso, sabe? Você ali com os alunos, a movimentação toda da coisa, assim, era muito satisfatória, era muito prazerosa de fazer. Voltando a estudar, depois de muito tempo fora da sala de aula, eu descobri em mim muitas coisas que eu não sabia que eu tinha capacidade para realizar. E foi muito bom e eu quero continuar mesmo assim por isso. Os alunos, né, eles começam a ter maior interesse, porque nós pedimos para eles trazer cartaz, chapéu, frases, né? Isso daí motiva muitos alunos. Então eles param, né? O interesse deles é trabalhar a respeito do cavalo nóia. Os alunos em sala de aula, a disciplina até melhora porque eles querem fazer o chapéu, querem confeccionar tudo aquilo que é proposto para eles, eles querem confeccionar para o cavalo nóia. Que o cavalo nóia é o que você pode chamar de fato um trabalho educativo. Ele transcende, porque assim, você tem um espaço de sala de aula,
né? A gente vive procurando na educação essa praticidade. A praticidade não existe na educação, ela é impossível, né? Porque assim, eu não tenho que tudo que eu faço, o que eu faço aqui na sala de aula eu vou levar lá para fora porque eu preciso fazer lá fora, não sei o que. Mas o trabalho educativo é isso, é que quando as coisas que eu estou aprendendo no cotidiano de sala de aula, eu uso para transcender a sala de aula, para transcender a minha vida. Quando os caras começam a fazer essas coisas de cavalo nóia, quando eles estão aí dançando, né, eles estão transcendendo esse momento da educação. O cavalo nóia ajudou muito na mudança da escola no sentido de aproximação das pessoas. Os alunos se sentiram mais parte da escola, eu acho. Porque a gente tinha aquele momento que saíamos todos juntos, não importava se era diretor, se era professor, se era aluno, se era pai, se era amigo da escola. A gente saía junto, entendeu? Era uma coisa de união e isso fortaleceu os alunos. Eles se sentiram importantes, eles se sentiram valorizados pela direção, pela comunidade também, porque a comunidade prestigiava. Quando eu vim para cá, fazem 2 anos que eu estou aqui. Eu falei, nossa, né? Um projeto desse aqui e essas crianças, como que vai ser à noite? Será que violência, tudo? Não, vocês podem ver tranquilidade, não tem nem cigarro, eles nem fumam aqui dentro da escola, não bebe, e está todo mundo aproveitando o momento, aproveitando a festa mesmo, dançando, a comunidade curtindo, ex-alunos aqui, né, fotografando com as famílias. O importante é que eles estão vindo com as famílias. Até isso, professor, vieram hoje aqui com os familiares. Desde o início, o cavalo nóia, ele surgiu como uma espécie de provocação mesmo. Uma provocação e uma reação pelo fato da escola estar no centro da Vila Missionária, ser uma escola considerada muito violenta e ao mesmo tempo dizer bem assim, como que uma escola é violenta que cria uma festa aberta, uma festa para a rua, onde surge um cavalo que vai visitando casa em casa, os bares, as confeitarias ou as padarias e levando diversão para o povo. É perigoso esse bairro? Dou boa noite à galera que faz o cavalo nóia. Dou boa noite à galera que faz o cavalo nóia. Quem for da missionária grita, eu não sou de Troia. Junto com o professor Jackson, estou aqui outra vez. Junto com o professor Jackson, estou aqui outra vez. Pois esse cavalo nóia não é meu, é de vocês. O cavalo está partindo para um caminho que é um caminho, acho que sem volta, e é interessante, que é a apropriação da comunidade com relação ao cavalo. Então, muitos membros da comunidade já falam bem assim, olha, eu quero fazer a música desse cavalo, eu vou me fantasiar para isso, eu posso ser a pastora do cavalo, e vem com ideias, né? A própria Edna, que era uma aluna nossa,
que já se formou, ela criava roscas, né? Rosquinhas de coco lá na região, e é muito famosa as rosquinhas dela. Quer mesmo? Pode falar? Tá, então esse nome surgiu porque o Jackson achou que, como o pessoal fazia muita brincadeira, que a rosquinha da Edna é gostosa, vamos comer a rosquinha da Edna, então ele falou, não, vai dar certo, então vamos mudar, né, adaptar um nome que senão não vai dar certo. Então vai ser coice de coco. Você achou que ficou melhor? É, ficou legal, né? Porque ficou uma coisa com o cavalo noia, o cavalo da coice. Então a gente põe um coice mais doce, mais suave, né? O coice de coco. Agora em novembro faz 3 anos que eu sigo o cavalo e não faço parte do dia a dia dentro da escola, né? Que tem a confecção do chapéu, dos baldes, que é feito com os alunos. E eu vou mesmo para o cortejo. E é um momento, assim, para mim muito feliz, porque eu moro aqui, né, na Pedreira, aqui na Zona Sul de São Paulo, e não existe uma manifestação como essa, como o cavalo, né, onde a população pode, junto com a escola, ter esse momento de festa, né, que é uma grande festa. E o cavalo eu também vejo que é uma relação que a escola é mais um local de aprendizado, ele não é o único. Eu acho que o cavalo noia vai acabar, ou já se tornou, ou já é, na verdade, uma tradição também. E eu acho que os meus netos, enfim, eles vão poder dançar o cavalo noia. Eu espero que isso aconteça, sabe? E isso transforma a comunidade, porque a realidade das nossas periferias aqui em São Paulo, ou no Brasil de um modo geral, ela é de miséria, de criminalidade, de um monte de coisas que a gente já conhece. O cavalo noia é da comunidade que está à volta dele. Então ele pode ser meu, seu, de todos nós aqui, né? Então essa grande comunhão que traz a vida ao cavalo noia. Então o bacana de resgatar a autonomia, de cada pessoa poder contribuir com uma parte, que seja ela pequena, grande ou média, enfim. É isso, esse caldeirão de cultura popular. E o que é mais curioso no cavalo é que quando você caminha pelas ruas, pelas ruelas, enfim, a surpresa das pessoas, né? Porque elas estão não tem mais esse costume de festas nas ruas, de ocupar a rua, porque hoje a rua é um lugar que as pessoas olham com medo, com receio. E a rua também pode ser um local de compartilhar com o outro a sua alegria, de oferecer para o outro a sua alegria, a sua festa. E o cavalo noia, ele faz justamente isso. Ele pega o que é construído dentro da escola, por essas pessoas que não moram dentro da escola, cada uma vem de um bairro, vem de uma rua, e essa grande comunhão tem o seu grande dia na última sexta-feira de novembro, e essa festa toma as ruas, né?
chão, escutei quem pisa nesse chão comigo enfrenta perigo com prova de linha. Quem pisa nesse chão comigo enfrenta perigo com prova de linha. Vai para a quebra! Jackson vivia falando, a gente precisa ter uma música pro Cavalo Noia. Como se fosse uma arrastão, para arrastar mesmo. Você falava, não sei se você lembra, você chegou a falar de pedir pro Moreira fazer uma letra, fazer um tal. Mas aí eu ficava pensando assim, poxa vida, eu canto, eu já até... Puxou todos os carnavais. Já esbocei alguma coisa de poesia, já fiz, em algum momento da minha vida já escrevi alguma poesia. Eu tô inserido no Cavalo Noia já, né, vários anos ali, puxando e vibrando com aquela energia. Eu acho que eu consigo, tal. Até que um dia a gente se encontrou no Revelando São Paulo, e depois daquelas apresentações todas, eu saí assim, acredito que vocês também, com aquele entusiasmo, com aquela alegria de ver as manifestações culturais, inúmeras, diversas. E no caminho veio martelando já na minha cabeça, e eu já fui escrevendo no metrô, no ônibus, uns versinhos, e a música já vinha junto. Eu quero é mais, não sou de Troia, eu quero é mais, Cavalo Noia, eu quero é mais, eu quero é mais, Cavalo Noia. Vem pra todo mundo! Eu quero é mais, não sou de Troia, eu quero é mais, Cavalo Noia. Com relação à música, o que o Zé tem salientado é o seguinte: durante muito tempo, principalmente no começo da educação no país, da educação, estou falando pública, tinha música nas escolas. A gente ganhou uma fanfarra lá na escola. Do jeito que chegou, ficou. Porque não tem os professores de fanfarra, não tem os professores de música. Então, não é uma questão do dinheiro, é uma questão de formação. Roeu a roupa do rei de Troia e raptou a rainha pro Cavalo Noia. O rato roeu a roupa do rei de Troia e raptou a rainha pro Cavalo Noia. O rato invadiu a cozinha pra filar a boia. Por favor, dona Alvira, não mate essa joia. Ele é bicho como nós, não mate essa joia. Ele é bicho como nós, não mate essa joia. Foi pra escola para nós fomos, depois de 8 anos de trabalho, nós fomos convocados para explicar o ano passado o que era o Cavalo Noia. Se a gente ia parar a escola para comemorar a morte do cavalo, né? Foi muito pejorativo isso, foi doído. A grande surpresa do grande provão que o governo instaurou, que é o Saresp, cair exatamente no mesmo dia, e aí eles achavam que era um boicote ao Saresp. Imagina! O cavalo já tinha sido marcado há 10 anos atrás. A gente sabia que toda última sexta-feira de novembro o cavalo sai. E esse ano queriam proibir. A dirigente veio e falou assim: não vai ter o cavalo, porque vai atrapalhar a prova do Saresp. Sendo que à noite a gente só tinha 2 salas de terceiro ano, né? Então, que trabalho que é esse? Um trabalho de 10 anos ele é jogado fora por conta de uma avaliação de 2 salas de aula. Eu falei assim, e essas 4.000 pessoas que fizeram esses trabalhos todos, o que eu vou fazer com isso? E toda a divulgação que a gente fez durante esse ano, todo o empreendimento que o aluno, o professor fez. Esse projeto também, a diretoria de ensino, não tem retorno. Eu esperei deles, né? Hoje mandei o convite, esperei que eles viessem, não vieram.
mas eles sabem da existência desse projeto, né? A divulgação, né? Porque aqui nós não tem violência. Teve violência? Não teve violência. Mas cadê? Eles divulgam onde tem violência, eles vão onde tem violência, né? Onde não está dando certo. Então há um certo descaso, sim, com relação a algumas coisas nas escolas. Mas isso é geral, porque a escola eu acho que é experimento sempre. A Secretaria de Educação está experimentando hoje 1001 projetos, a escola também é assim. Isso só vai ter uma outra mudança quando realmente tiver uma valorização séria do trabalho dos professores, sério dos trabalhos dos diretores. O diretor que está funcionando na escola não deveria se mexer, no meu ponto de vista, mas a lei é outra coisa, né? E por aí vai, porque às vezes o diretor está numa escola, a escola está a 1000 por hora, está funcionando, tem 27 projetos, está andando, está bonita. Aí de repente, quando a escola está bonita, vem outras pessoas que passaram no concurso, é direito deles, que vieram de longe e entram no projeto, na escola, e não sabe tocar. E de repente, tudo isso se perde. Os projetos não se perdem, somente aqueles que realmente criaram raízes. Dentre eles o Cavalo Noia. Se todo mundo saber que a escola é dele, o hospital é dele, a rua for dele, ia melhorar muito, ia crescer muito a periferia. Ia ser um salto muito amplo. Se tivesse essa cabeça mesmo, conscientização, essa consciência, ia ser muito amplo. E os políticos não querem pobre com pensamento amplo, né? É perigoso. É muito perigoso, né? Eu tenho trabalhos na minha casa desde o ano 2000 de alunos nem que sabem, fizeram trabalho, nem lembram mais que trabalho que é. Conta a história desse cavalo, como que é esse cavalo? E eu deixei solto, eu não falei nada do que era o cavalo. E cada um conta a história à sua maneira. E quando eu conto qual que foi a história primeira, a história primeira ela já fica secundária com relação às histórias, tantas histórias que foram inventadas, tantas fantasias que foram criadas em torno do cavalo, né? O cavalo virou um mito. Eu acredito que vai virar esse mito. A intenção é essa, que ele saia do real e ele ganhe um elemento de fantasia que mexa com o imaginário do povo ali da região. Uma coisa está inteiramente ligada à outra. Quando você puxou a parte educacional, você está puxando cultura também, entendeu? E isso acontece sem que a gente perceba. E quem está na manifestação, a gente observa isso no menino que está levando o cavalo, de como é forte essa ideia de transe. Depois de um tempo você andando, dançando, cantando, os sons dos tambores te levando, chega um momento que você entra num momento diferenciado, assim, que sua consciência se modifica um pouco, você fica meio atordoado, fica meio modificado, você não sai da manifestação do Cavalo Noia como entrou. Essa pessoa que vivenciou um dia do Cavalo Noia vai lembrar a vida inteira, vai ter aquela sensação, vai ter aquelas imagens na sua mente gravada, jamais vai esquecer. Eu sei que nós que construímos o Cavalo Noia fazemos a diferença na mente dessa pessoa, né? Damos para ela pelo menos um dia de alegria fora o ano de expectativa, né? Que essa pessoa espera. E o ser humano que cria é um ser humano que se renova, é um ser humano melhor. Então, o que eu acho é disso, uma bela transformação. Conhecimento é apropriação de fato. Eu me apropriei da pintura, eu me apropriei da dança, eu me apropriei da música, eu me apropriei da história que eu estudei, eu me apropriei das relações que foram sendo construídas no cotidiano de sala de aula, relação professor-aluno, aluno-aluno, aí é meu. Aí a educação faz sentido. É curioso saber, venha com nós juntos aprender. É curioso saber, venha com nós juntos aprender. Nós é mente, é espírito, é pensamento, inteligência e também sabedoria. É festa popular, é brincadeira, feito com o povo na periferia. É curioso saber, venha com nós juntos aprender. É curioso saber, venha com nós juntos aprender.
É um projeto, é um modo de ver a tragédia, o drama, a alegria. É um sentimento, é uma maneira de pensar e viver o dia a dia. É curioso saber, venha com nós juntos aprender. É curioso saber, venha com nós juntos aprender. É o discurso atravessado na goela, o sentido da fala de uma gente. Nós é consciência interior, é a vontade e o desejo de ir na frente. É curioso saber, venha com nós juntos aprender. É curioso saber, venha com nós juntos aprender. É valioso saber, chama o cavalo nóia pra aprender. É curioso saber, rumo ao cavalo nóia pra aprender. É curioso saber, vim pro cavalo nóia aprender. É curioso saber, vou pro cavalo nóia aprender. Na missionária, São Paulo, Brasil, um mito, uma lenda e um cavalo surgiu. Um ser mitológico com seu estandarte, é o cavalo nóia, sua história faz arte. Eu quero mais, não sou de Troia, eu quero mais. Cavalo nóia, eu quero mais, não sou de Troia, eu quero mais. Cavalo nóia, chapéus enfeitados ou de sombrinhas, rapazes e moças, velhos, criancinhas, pulando e cantando com muita alegria, fazendo a festa na periferia. Eu quero mais, não sou de Troia, eu quero mais. Cavalo nóia, eu quero mais, não sou de Troia, eu quero mais. Cavalo nóia. Subindo a ladeira, num pique total, celebrando a vida em pleno carnaval. É o protagonista das praças e ruas, vai se empoderando do sol e da lua. Eu quero mais, não sou de Troia, eu quero